Hello, boys and girls. This is Teacher Leo. E aí, galerinha do oitavo ano, como é que vocês estão? Estão todos bem? I truly hope so, galerinha do sétimo ano. A gente vai aprender um pouquinho hoje, né? Sobre o Brasil, sobre a importância do Brasil no contexto mundial, tá certo? É importante que a gente entenda isso daí, né? Por várias razões. Número um, para a gente ter a consciência de que somos, sim, importante nesse mundo globalizado, né? Que a gente ouve muito falar de Europa, a gente ouve muito falar dos Estados Unidos, a gente ouve muito falar de China, mas a verdade é que o Brasil é um país muito rico, um país que tem muitas riquezas, que tem muito a dar ao mundo, que já deu muito ao mundo, né, durante quase toda a sua existência, e que continua dando e tem potencial para muito mais, tá? Então, a gente precisa, nós, vocês como alunos, né, nós como nação, precisamos ter essa consciência, tá certo? Para que a gente possa se alinhar, a gente possa entender onde é que a gente precisa melhorar, quais são as áreas em que, peraí, o Brasil nisso daí está pecando, a gente precisa investir mais nisso, a gente precisa modificar isso, e quais são as coisas também que a gente está indo muito bem, e a gente tem que se solidificar ainda mais, dizer assim, não, então vamos investir mais pesado, vamos investir em tecnologia, vamos investir em produtividade, para que a gente possa evoluir, tá certo? Então, a gente veio de duas aulas, né? A gente teve duas aulas aí, nas nossas duas últimas aulas foram aulas temáticas. A gente teve uma aula sobre o St. Patrick's Day, tá certo? Em que a gente aprendia um pouquinho dessa parte cultural, né? Da língua inglesa, é uma coisa que vem da língua inglesa de uma maneira geral. E a gente também teve na nossa última aula sobre Easter. A gente aprendeu um pouquinho da história do Easter, a gente passou algumas atividades, a gente passou um Kahoot. E é importante, essa questão cultural é importante, primeiro porque é interessante saber o porquê das coisas, né? É interessante saber, por exemplo, por que coelhinho da Páscoa, por que ovo de Páscoa, por que isso daí? Número um. Número dois, porque quando a gente absorve, quando a gente entende a cultura de uma língua que a gente está estudando, né, a gente automaticamente também fica mais fácil a compreensão da gente da funcionalidade dessa língua, de como essa língua funciona, por quê? Por que, que ela é desse jeito, né? Por que, que as palavras vêm desse lugar? Então, a gente está aqui, obviamente, a aula de Geography, é de trazer conhecimento para vocês dentro da área de Geografia, que é uma disciplina, vamos dizer assim, uma super disciplina, né? Porque ela envolve várias outras disciplinas para você entender ela. Ela envolve história, ela envolve matemática, ela envolve química, ela às vezes envolve química, ela envolve linguagens, né? Porque você tem que ser capaz de interpretar. Ela envolve língua estrangeira, porque você muitas vezes tem que buscar as informações em uma outra língua, tá? Então, ela envolve ciências, né? Química está dentro de ciências, óbvio. Ela envolve muito ciência. Então, se você parar para pensar, ela é, digamos assim, uma super língua, né? Digamos assim. Ela é o Superman. Língua não, disciplina, desculpa. Ela é o Superman. Vamos dizer se... Não é se a escola é a Marvel, eu não sei agora. Eu não sei se o Superman é da Marvel ou da DC, me desculpe. Não sou um nerd, não sou, I'm not a nerd, né? Então, mas se a geografia, se as disciplinas fossem super-heróis da DC, né? Tô achando que é DC, Marvel ou DC, sei lá, vamos dizer que seja Marvel, né? Geografia seria o Superman, tá? Geografia seria o Superman. Então, é por isso também que a gente escolheu essa disciplina para abordar ela dentro da língua inglesa, tá certo, boys and girls? Então, a gente vai trazer um pouquinho do nosso Brasil, a gente vai entender a importância que o Brasil tem para o mundo. E a gente vive num mundo capitalista, gente, um mundo do capitalismo, um mundo do dinheiro. Então,
infelizmente a gente tem que falar, existem outros valores no mundo. Eu não estou dizendo que o único valor, a única coisa que importa no mundo é dinheiro. Não, muito longe disso. Por favor, não me entendam errado. Mas eu estou dizendo que no mundo que a gente vive, dinheiro é muito importante. Então, a gente vai começar falando sobre a economia do Brasil, para a gente entender o tamanho do Brasil. E eu vou trazer, né, vou fechar esse conteúdo, esse assunto de Brasil hoje sobre um tópico muito, muito atual e muito importante, que é a questão da pandemia. Hoje, o Brasil é o centro da pandemia, né? A pandemia está realmente sendo avassaladora para o Brasil e a gente está no meio desse furacão, a gente está no olho do furacão. Vamos lá, vamos com calma. Vamos falar da parte econômica aqui. Então, o Brasil, eu gostei porque é bem atualizado, tá certo? Aqui, ó, o Brasil, a gente já falou sobre isso, né? Aqui nas nossas aulas, a gente já falou sobre Produto Interno Bruto, né? Sobre Gross Domestic Product, né? Que é GDP, Gross Domestic Product. É tudo que é produzido no país durante o período de um ano, tá certo? E o Brasil está em 12º lugar. Quando eu digo que está bem atualizado, porque, se eu não me engano, esses números saíram recentemente. Eu acho que tem talvez nem um mês, eu acho, que saíram. O Brasil até então era 9º. O Brasil, se eu não me engano, já chegou a ser a 6ª maior economia, 6ª ou foi 7ª maior economia, no período lá do governo Lula. Era 9º até alguns dias atrás, e depois que saiu o resultado do PIB, o Brasil caiu para 12º, tá? Uma das razões é porque tem duas razões principais para isso estar acontecendo. O Brasil está caindo, né? Alguns países estarem ultrapassando o Brasil em termos de riqueza. Primeiro, pelo seguinte, né? An eighth largest party. Ok. Primeiro, porque o Brasil não está crescendo na velocidade que ele deveria crescer para, pelo menos, manter a riqueza, para manter as pessoas enriquecendo cada vez mais, né? O país enriquecendo de uma vez cada vez mais. Então, alguns países estão crescendo mais rápido do que o Brasil, estão ficando ricos mais rápido que o Brasil e ultrapassaram o Brasil. Outra segunda razão também que é muito importante é por conta da desvalorização do real. Não sei se vocês perceberam, não sei se vocês acompanham essas notícias, não sei se os pais de vocês comentam dentro de casa e vocês estão ouvindo, né? Mas o Brasil, a moeda real, até pouco tempo atrás, estava em torno de 3 e pouco para $1, né? E hoje está quase 6. No momento em que eu gravei essa aula, o dólar chegou a 5,80, quer dizer, quase 6. Então, praticamente, como o PIB ele é calculado em dólar e o preço das coisas ao redor do mundo é tudo calculado em dólar, então, se você tem uma moeda que vale X, vamos dizer, comparado a outra moeda, e essa moeda se desvaloriza para quase a metade do valor, então aí existe um empobrecimento, tá certo? Deixa eu tentar explicar para vocês. É como se, mais ou menos, vamos dizer, o preço das coisas é em dólar, né? Vamos dizer que o preço das coisas é em dólar. Na verdade, o preço das coisas, o cálculo que é feito do custo das coisas é em dólar. A gente compra em real, a gente vende em real, porque é a moeda oficial do país. Mas o cálculo é feito em dólar. Então, vamos lá, esses óculos aqui, a gente pode comprar um óculos desse por R$100. Vou botar um número redondo, R$100. Mas os insumos que a gente precisa para produzir isso daqui, tá certo? Ele é calculado em dólar. Alguém pode chegar e dizer, mas professor, mas se algum produto desse, alguma matéria-prima dessa for retirada do solo brasileiro, se for feita aqui no Brasil, ainda assim é calculado em dólar, porque o mundo determina que aquele insumo custa X em dólar. Então, se o dólar sobe ou se a moeda desvaloriza, esse insumo que custava X, ele passa a custar mais caro. Se a gente, por exemplo, fizer um exemplo,
se R$ 1 vale $1 e depois de um mês $1 passa a valer R$ 2, significa que desvalorizou 50%. Então, se custava $1, um insumo desse era $1, né? E custava R$ 1, e agora $1 custa R$ 2, então isso daqui vai dobrar de preço para a gente, o preço do insumo. Eu espero que eu esteja tentando explicar. O que eu quero dizer no final é o seguinte, é que à medida que o real se desvaloriza em relação ao dólar, o custo para tudo para a gente cai e a gente empobrece. O custo das coisas subindo, o salário da gente não acompanha o crescimento do dólar, então existe um empobrecimento. É isso que acontece, por exemplo, com o preço da gasolina. Acho que gasolina, os pais devem comentar em casa, a gasolina está muito cara. Pois é, se seu pai e sua mãe ganham, vamos dizer, R$ 5.000 e gastava R$ 300 de gasolina quando a gasolina era 3 e pouco, agora que a gasolina está quase 6, eles vão gastar R$ 600. Ou seja, R$ 300 a mais eles têm que tirar do bolso. E houve um empobrecimento, ficaram mais pobres em R$ 300, porque eles não receberam um aumento de R$ 300 para compensar esse custo. Então, e tudo subindo. Preço de carne, tudo subindo por conta disso, da alta do dólar. Tá certo? Então, por conta disso, houve um empobrecimento do Brasil. O Brasil se tornou um país mais pobre, tá certo? Então, vocês vejam, o PIB do Brasil é de 7,348 trilhões, né, de dólares, mas de reais, desculpa, 7,348 trilhões de reais, mas em dólar é apenas 1,363 trilhões, né? Então, você veja a diferença, né? Tá certo? Por outro lado, o Brasil, apesar de ser o 12º país com maior produto interno bruto, ou seja, o 12º mais rico, mas é o 83º em termos de renda per capita. Veja como a gente está lá na rabeta. Ou seja, o Brasil é um país rico, mas a riqueza não está na mão das pessoas. A riqueza está na mão de poucos. Certo? Então, é outro problema que a gente também tem que enfrentar e que a gente tem que confrontar. É que não é só fazer o país crescer e ficar rico, mas é que essa riqueza ela seja bem distribuída, que as pessoas também tenham acesso à riqueza, tá? E isso não acontece mais assim, é gritante no Brasil como isso não acontece. Como você tem pessoas extremamente ricas, ao mesmo tempo que você tem muitas pessoas pobres, tem muita gente pobre e poucas pessoas com muito dinheiro no bolso, tá certo? Então, mas o Brasil já foi, né, tido como um país, o país do futuro. O Brasil era o país do futuro, era tido um país do futuro exatamente por conta da riqueza. O Brasil, estima-se que o Brasil tem em torno de 20,18 trilhões de dólares de recursos naturais. Tá certo? Então, veja o potencial que o Brasil tem, né? E essas riquezas naturais passam por ouro, existe uma demanda gigantesca por ouro, por urânio, tá? O urânio para efeitos de geração de energia também, ele é muito importante, né? Por ferro, né? Não preciso nem explicar a importância do ferro na produção das coisas, né? Dos carros, das casas, de tudo. E também por madeira. O Brasil também é um grande exportador, um grande produtor de madeira. Então, o Brasil é um país riquíssimo, 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 gente. E a gente tem que saber aproveitar essa riqueza em favor do povo brasileiro, tá? Não na mão de alguns, como hoje acontece, tá? Eu não vou entrar aqui na parte de discussão política, quem deve ser isso, quem é honesto, quem não é, quem presta, quem não presta, quem é melhor, quem é pior. Mas a gente, meu trabalho como professor é passar essa consciência para vocês, de que independente do político que está lá, independente do presidente, independente do Congresso, que também não é só culpa do presidente, né? A gente tem maneira de, o presidente não é só o presidente,
Mas, assim, os representantes da gente, eles têm que trabalhar em prol da gente, não é em prol deles, ou em prol do grupinho deles, ou em prol de um grupo de empresários, né? E nós, brasileiros, a gente tende a quê? A votar no empresário, a gente tende a votar na pessoa de sucesso. Só que essa pessoa de sucesso, ele tem sucesso por uma razão. Ele está ali com o sucesso dele, vem de gerações e gerações, tá? Então, se ele vai para o poder, ele vai, obviamente, tentar se beneficiar desse poder. Ele já tem poder, ele vai tentar se beneficiar ainda mais, tá? Então, a gente tem que aprender a votar naquelas pessoas que vão trabalhar por nós. Não é trabalhar para os outros, não. Né? Então, importante isso daí, só salientar esse ponto aí, porque é algo ainda que nós brasileiros ainda não conseguimos compreender, e eu tenho muita fé que a geração de vocês vai passar a compreender isso, a votar em pessoas que querem ajudar o povo, tá? Não é votar num nome, não porque a pessoa é neto de fulano, é porque é filho de cicrano, é porque... Ou votar na pessoa, não porque essa pessoa é uma pessoa de sucesso. Sim, mas essa pessoa é de sucesso, ok. Mas essa pessoa vai usar o sucesso, a inteligência do sucesso dele para ajudar a gente? Isso tem que ser colocado, né? Na hora de pensar em votar. Quer queira, quer não, vocês devem ter o quê? 7 anos, na faixa de 12 anos, né? Daqui a mais 5 anos, vocês já estão aí mais 4 só, né? Porque com 16 já pode votar, com 6 anos já é obrigatório. Então, daqui a mais 5, 6 anos, vocês já estão aí na linha de frente votando, tá certo? Então, o Brasil faz parte do BRICS, né? BRICS, que é um grupo de países em desenvolvimento, tá certo? O BRICS aqui, tá? É Brasil, ó, Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia. Eu ia falar União Soviética, porque na outra aula, na aula do nono ano, eu estava falando da Guerra Fria. Então, esses países são chamados de BRICS. Não sei o que está BRIC aqui, porque deveria o S de South Africa. BRIC, B, Brazil, R, Russia, I, India, and C, China. Aí deveria ter o S. China, Russia, countries, BRIC, as the BRIC countries. Deveria ter o S de South Africa, África do Sul. Esses países, eles se reúnem de tempo em tempo para conversar, para tratar de problemas comuns que é que eles podem fazer para se ajudar para crescerem, né? Para se transformarem em países desenvolvidos, tá certo? Então, essa é a importância do Brasil, boys and girls, tá certo? Então, Brazil as an emerging country. Então, eu vou voltar aqui, ó. Esse daqui é um texto que volta, remete um pouquinho lá na década passada, não, década retrasada, né? Porque aí a gente já entrou na década 20, a gente estava na década 10 e essa década é década zero, digamos assim, né? Ali começo do século, 2002, 2003, vai até 2009, 2010. O Brasil ali realmente demonstra um crescimento incrível, né? E realmente o Brasil surge como a grande potência do mundo, né? Através da soja, através da produção da soja, através da produção do ferro, através da produção do algodão, através da produção do óleo, através da produção de biocombustíveis. E aí o Brasil surge, inclusive, como produtor de tecnologia, de produto com valor agregado, né? De produtos como naves, né? como aviões, tá certo? O Brasil é um país que investe muito pouco em tecnologia e é algo muito ruim para nós como nação, porque a gente poderia crescer muito mais. Raciocinem comigo, pessoal. A gente, por exemplo, é um grande produtor de soja. A gente exporta soja, a soja tem importância na nossa economia. Tá. Mas a gente precisa de meses.
a gente precisa de quilômetros e quilômetros e quilômetros quadrados de produção de soja para poder vender essa soja. Sei lá, uma tonelada para X toneladas. Essa tonelada vai dar X milhões de reais. E aí você tem, por exemplo, uma aeronave, construção de uma aeronave, você precisa de uma fábrica, não sei, vamos dizer, uma fábrica dentro de um galpão, vamos dizer, de 10 quilômetros quadrados, uma fábrica, um galpão, e ali você pode ter, você, com tecnologia, você vai vender, você está construindo um produto que vai ser o equivalente a quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de plantação de soja para vender um produto só, que é um avião. Você, aquela fazenda de soja não está gerando um emprego de pessoas que ganham bem, pelo contrário, aqueles quilômetros e quilômetros e quilômetros, está gerando poucos empregos e os empregos que paga pouco. Ali você tem engenheiros de todos os tipos trabalhando naquele avião, até os mecânicos que trabalham são mecânicos altamente especializados que ganham muito bem. Então você está gerando renda, uma renda de alto valor agregado, as pessoas ganhando bem, né? Você está gerando com um produto, você ganha o mesmo que quilômetros e quilômetros de soja, tá certo? E você cria uma cadeia produtiva, porque o avião precisa do motor, tem uma fábrica só para o motor. Você precisa da asa, tem uma fábrica só para a asa, né? Você precisa ter um departamento de vendas, né? As pessoas que ganham bem vão consumir, vão ganhar aquele salário, vão consumir, vão no supermercado, vão comprar carne, vão trocar de carro, vão comprar casa. Então, veja a influência que um produto de altíssimo valor agregado, que é um avião, causa. Um exemplo clássico, um exemplo para a gente que faz toda a diferença é, por exemplo, a Fiat. Veja como uma fábrica só, causa uma revolução na cidade. Veja como Goiânia está crescendo. Veja como toda aquela região está crescendo por conta de uma fábrica. Por causa de uma fábrica, tem várias outras fábricas ao redor dela para entregar as peças para ela. Várias pessoas sendo empregadas, provavelmente até alguns de vocês aí, ou tem pais, ou tem parentes aí que já trabalham ou para a Fiat, ou para uma empresa que presta serviço, que fornece para a Fiat, tá certo? Essas pessoas todas elas ganham um salário legal. Esse salário legal repercute também no comércio local, né? Então o supermercado passa a vender mais, a peixaria passa a vender mais peixe, o açougue passa a vender mais carne, né? O Uber que anda naquela região passa a rodar mais, ele passa a ganhar mais dinheiro. Então veja a influência, os serviços, né? Hoje não é só comércio, mas os serviços também. Então a mulher que trabalha, uma engenheira da Fiat, vai para um salão melhor, vai gastar mais dinheiro com cabelo, com unha, com sobrancelha, vai ter um plano de saúde bom, então vai precisar ter um hospital legal. Então, veja a cadeia, veja a influência que um produto de alto valor agregado, que é carro caro, carro da Fiat são caros, mais baratos, que eu acho que é o Mobi, né? O Mobi é na faixa de 40 e poucos mil reais, você tem carro de mais de 100 mil reais. Veja como um produto de valor agregado, ele gera algo positivo na cadeia produtiva. E o Brasil peca muito nisso, peca muito nessa questão de investir em tecnologia. Quanto mais, e é isso que a gente chama de valor agregado. É a gente agregar, o nome está dizendo, né? Agregar valor, né? É pegar aquele produto e a gente melhorar ele e só vender quando ele estiver melhorado. Tá certo? Então, por exemplo, a soja, a gente pega a soja, tira a soja da terra e vende, do jeito que ela é. A gente vende bem baratinho, né? Mas se a gente agregasse valor, se a gente dissesse assim, peraí, mas vamos vender a soja, não. Vamos fazer óleo de soja, óleo de cozinha de soja. Vamos montar fábricas de óleo de soja aqui no Brasil para a gente comprar essa soja, fabricar o óleo de soja e vender já o óleo. Vamos criar aquele molho de soja, que é o molho que bota num produto chinês, em comida chinesa geralmente. Vamos montar a fábrica aqui. Vamos pegar essa soja, ao invés de exportar para a China ou para os Estados Unidos, para a Europa, a gente usar para o nosso gado, porque aí a carne fica mais barata e o brasileiro pode consumir e a gente exportar a carne também e ganhar mais dinheiro. Então,
vejam que isso tem importância. Isso, a gente segurando o produto, né? E a gente esperando para vender quando ele tem mais valor agregado, isso tornaria o país mais rico, né? É feito, por exemplo, um exemplo clássico, né? Antigamente a gente, só para dar um exemplo para ficar claro para vocês, jogador de futebol começava a jogar uma bolinha, pum, vendia. Quando veio o Neymar, o Santos, pensando nisso, segurou, fez um contrato que segurou o Neymar, fez o contrato com o Barcelona, que segurou o Neymar, conseguiu segurar mais de 2, 3 anos, e Neymar super se valorizou. Então, quando o Santos conseguiu vendeu definitivamente, mandou Neymar para o Barcelona, né? Neymar conseguiu segurar por 2, 3 anos, Neymar ganhou Libertadores para o Santos, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou, né? Então, veja quanto o clube lucrou, vejam quanto o jogador lucrou, ao invés de vender Neymar por não, vendeu o Neymar por 50 milhões de reais, todo mundo, oh, mas esperou 2, 3 anos, vendeu o Neymar por quanto? 200 e poucos milhões, se eu não me engano, de reais, não foi? Então, assim, só para você ter uma ideia, estou usando um jogador para explicar como, se a gente segurar e usar a estratégia, a cabeça, a gente pode vender mais caro e a gente sai ganhando, o povo brasileiro sai ganhando. Bom, boys and girls, na parte final aqui da nossa aula, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da Covid, que é muito atual, e, né, na nossa disciplina de Geography, a gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Sobre a questão da pandemia que se encontra hoje. O Brasil é o epicentro da pandemia, né? No momento em que eu gravo essa aula, né, um dia anterior a isso daqui, chegou a quase 4.000 mortes em um dia, 3.800 e uns quebrados. Não tenho dúvida que a gente deve estar chegando perto de 4.000 mortes por dia no nosso país. 4.000 mortes, gente. Para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se o professor Rogério já chegou a falar com vocês, sobre a guerra da Síria, se vocês já chegaram a estudar sobre a Primavera Árabe, que aconteceu lá em 2010, 2009, 2010, 2011, e causou toda aquela revolução. A Síria entrou num processo de guerra civil e está em guerra civil até hoje, e muita gente sendo morta, até o próprio governo matando as pessoas, coisa horrenda, horrível lá. Tem em torno, nesses 10 anos, em torno de 500.000 pessoas foram mortas ou assassinadas na Síria por conta da guerra civil. Coisa horrível. Uma coisa que... um desastre, digamos assim. Um desastre social. No Brasil, a gente tem 300.000 pessoas mortas em um ano e a gente, até o fim de abril, vai chegar, no ritmo que vai chegar em 400. Se reduzir isso, até o meio do ano vai ter as 500.000 pessoas. Em um ano e pouco, a gente vai ter 500.000 pessoas mortas, o equivalente ao que levou 10 anos de guerra civil de um país para chegar. E essa é uma guerra civil horrenda. Não é nem uma guerra civil, uma guerra civil normal, não. É uma guerra civil horrenda, de assassinar do próprio governo, bombardear, usar arma química contra o próprio povo, né? E a gente chegar nessa situação. Então, é algo que vocês precisam refletir, a gente precisa debater isso dentro de sala de aula, com os professores, com os alunos, porque é algo que não pode ser esquecido, é algo que a gente não pode colocar de lado e dizer, não, isso é normal. A gente não pode achar isso normal, porque não é normal. Não é normal. A gente precisa, pelo menos dentro do ambiente da escola, a gente precisa debater isso daí, sem apontar dedo, sem dizer fulano, é cicrano, é beltrano. Ok, boys and girls? Então, por conta disso, a influência, e voltando para o contexto da aula, a influência do Brasil vai reduzir em 2021 e 2022, porque esses reflexos vão ficar por pelo menos 2 anos. Se a gente resolver o problema hoje, a gente vai passar 2 anos tendo os reflexos desse problema, tá certo? Então, incertezas, por quê? Incertezas, né, por conta de quando você é investidor, né,
quando você pensa em investir, melhorar a sua produção, as coisas, você tem que pensar que as coisas vão estar melhor lá na frente. Se você não tem essa mentalidade, você não investe, você se segura. Porque você tem medo de botar dinheiro e perder dinheiro. É feito a pessoa quer montar uma lojinha. Você vai montar uma lojinha, um comérciozinho, você só bota aquele comércio que você acha que as pessoas vão passar a consumir. Mas se você diz assim, eita, as pessoas vão se segurar, as pessoas não vão consumir nada, você vai botar aquele comérciozinho? Não. Porque você vai investir, você vai fazer uma reforma naquele ambiente, você vai comprar produto, vai colocar lá e vai se estragar, porque as pessoas não vão consumir. Ok? Então, olha, estima-se que o custo, voltando aqui para a questão econômica, ó, vai ser de 713 bilhões de reais, ou 135,4 bilhões de dólares, ou 10%, mais de 10% do nosso produto interno bruto. Então, a gente vai sofrer um impacto por conta de não ter controlado essa pandemia, de em torno de 10% de tudo que a gente produz. Ou seja, o país vai ficar pobre 10%. É muita coisa. Ok, boys and girls. Então, that's it for today. Como o homework de vocês é exatamente, né, essa última parte aqui, é fazer uma pesquisa sobre o impacto da pandemia na economia brasileira nos próximos anos. Um textozinho pequenininho, um parágrafozinho, em inglês, vocês postam lá no Class App para eu dar o feedback, tá bom? Desejo a todos um ótimo fim de semana e até o próximo encontro. Goodbye.